Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é César, estudante de agronomia, e hoje trago para vocês este vídeo referente a tecnologias avançadas em painéis solares para a agricultura, últimas inovações em tecnologia de painéis solares, como painéis bifaciais ou transparentes e suas aplicações na agricultura. Aqui uma breve introdução que a energia solar na agricultura está passando por uma revolução, com tecnologias inovadoras como os painéis bifaciais e os transparentes, aumentando a eficiência e a sustentabilidade, onde seu uso pode trazer diversos benefícios, como redução de custos operacionais, maior autonomia energética e menor impacto ambiental. Quanto aos painéis solares bifaciais, são uma tecnologia inovadora que vem aumentar a eficiência dos sistemas fotovoltaicos ao captar a luz solar de ambos os lados do painel, levando a um maior aproveitamento da radiação solar e, consequentemente, gerando até 30% mais energia em comparação com os painéis convencionais. Podem ser instalados em diferentes ângulos e superfícies, como fachadas, cercas e estruturas elevadas. São módulos fotovoltaicos que captam luz solar em ambos os lados, frente e verso, diferente dos painéis tradicionais onde gera luz apenas em seu lado frontal. Nessa imagem, mostra-se a diferença do convencional para o bifacial, onde a luz refletida e a luz dispersa também é aproveitada pelo módulo bifacial, diferente do convencional que só absorve a luz direta. Quanto ao material fabricado dos bifaciais, há vários itens que compõem os painéis, e cada item possui por vezes mais de uma opção de material para a fabricação do mesmo. Exemplos são as células fotovoltaicas, que são fabricadas com silício monocristalino ou tipo N, esse mais utilizado pois são mais resistentes e possuem melhor eficiência. Já a camada encapsulante, com a função de proteger as células, pode ser de etileno acetato de vinila ou poliolefina elastômero, sendo este mais resistente. Backsheet, ao invés de vidro duplo, alguns modos o utilizam, com a vantagem de ser mais leve e barato e desvantagem de menos durável. Ainda nos bifaciais, aqui alguns exemplos de modelos, as suas capacidades e a eficiência de cada um. Por exemplo, o Kene Solar Bifacial possui uma potência nominal de 440 Wp, com a tecnologia TOPCon e uma eficiência de 21,5%. Se comparado aos painéis tradicionais que captam luz de um lado somente, os bifaciais possuem a capacidade de aumentar o rendimento total do painel em taxas que variam de 5 a 30%, a depender da refletividade da superfície no qual o mesmo será instalado. Alguns cuidados devem ser tomados na instalação dos bifaciais, pois os mesmos, ao captarem radiação solar em ambos os lados, levam em consideração alguns fatores, como é preferível que a instalação dos painéis sejam em estruturas elevadas, fixas ou trackers, que são seguidores solares, gerando uma distância do solo de aproximadamente 1,5 metros, permitindo a captação da luz refletida. A inclinação é de suma importância, onde no hemisfério sul é preferível a instalação na orientação norte. Quanto à superfície do solo, o albedo influencia na reflexão, sendo quando possível preferível o piso de cimento ou cascalho brancos, pois possuem um alto albedo. Quanto à utilização, vistas as propriedades rurais normalmente dispor de espaço abundante, os painéis bifaciais podem ser instalados e utilizados para os mais diversos fins agrícolas, citando alguns como sistemas híbridos com geradores e baterias, em residências, galpões e até casas de funcionários, em cercas elétricas e iluminação na propriedade como um todo, em sistemas de irrigação, fornecendo energia à bomba e fornecendo energia para resfriamento de tanques de leite e outros. Quanto ao custo, há diversas marcas no mercado e possibilidades de escolha, seja pelo tamanho, quantidade e potência. Partindo-se de um exemplo, um projeto de 10 kW para um sistema de irrigação serão necessários por volta de 18 painéis e em média de 540 Wp cada, custando por volta de $3.000 os mesmos. Os mesmos produzirão por volta de 1.500 kWh mês, a depender da região e superfície. No entanto, com toda a estrutura, com inversor e instalação, estima-se um custo próximo dos $10.500, também a depender da região, via de transporte, mão de obra de instalação e afins. Há algumas manutenções e precauções básicas para a otimização de todo o sistema,
Como exemplo, limpar superfícies do painel solar, tanto a traseira quanto a frontal, pelo menos a cada 6 meses, a depender das condições, verificar se há obstruções ou sombreamentos na parte traseira, realizar a inspeção elétrica, onde se averigua as condições de inversores, conectores e cabos, o monitoramento de desempenho, vendo a geração frontal e traseira quando possível, e a manutenção da superfície abaixo das placas. Gastos com eletricidade e combustível. Com um projeto bem dimensionado com os painéis, podem chegar a zerar a conta de luz da propriedade, mantendo apenas a taxa mínima da concessionária. E o excedente de produção elétrica pode ser convertido em créditos, em propriedades interligadas à rede. Lembrando que geradores a diesel consomem entre 1 a 2 litros por hora. Vistas as particularidades de cada propriedade, aqui um exemplo onde o produtor pode chegar a ter uma economia de R$ 24.000 ano. Mudando para os painéis solares transparentes, são conhecidos também como painéis fotovoltaicos semi-transparentes ou painéis solares agrivoltaicos transparentes. É uma tecnologia que permite a geração de luz solar sem que haja o bloqueio completo da radiação que incidirá nas plantas. Para o meio rural é uma boa estratégia, pois possibilita a economia de energia ao mesmo tempo que a produção de alimentos. Os principais modelos dos painéis solares transparentes são o vidro solar fotovoltaico, que gera energia através do próprio material, não possuindo células visíveis; os painéis parcialmente transparentes, ideais para estufa, transmitem parte da luz e absorvem o restante; os painéis solares orgânicos são flexíveis e feitos com polímeros fotovoltaicos; os painéis de vidro-vidro possuem entre duas camadas de vidro as células fotovoltaicas; e os painéis solares de perovskite captam apenas certos comprimentos de onda de luz, tendo maior transparência. Os principais materiais usados são o óxido de estanho e índio, que são utilizados como eletrodos, conduzindo a eletricidade e permitindo com que a luz passe; as células solares orgânicas, que absorvem apenas ultravioleta e infravermelho, permitindo que a luz visível atravesse o material; a perovskitas híbridas, que é o metilamônio, chumbo e iodeto, com a característica de possuírem transparência ajustável; e o microgap, células com estrutura perfurada ou de silício cristalino, que permitem a luz passar dentre as células. Os painéis solares transparentes, no que diz respeito à capacidade de rendimento, a tecnologia de silício microperfurado possui uma eficiência de 15%, uma transparência baixa de 30% e a capacidade de watt por metro quadrado de 160, por exemplo. Se comparado aos painéis bifaciais, os transparentes produzem menos eletricidade, no entanto permitem o cultivo de culturas sob os mesmos. Quanto à instalação, alguns detalhes devem ser levados em conta. A montagem deve ser elevada, sendo instalados a uma altura por volta de 3 a 5 metros da superfície. Podem ser utilizados com substitutos de parte ou do total do telhado da estufa, e ainda podem ser montados na vertical, entre fileiras de cultivo, pois permitem a passagem de luz. Quanto à utilização, podem produzir eletricidade, seja para irrigação, bombeamento, refrigeração e iluminação. Também na intenção de obter um sombreamento, evitando estresse térmico à cultura e ainda podendo diminuir a evaporação da água no solo. Podem ser utilizados entre as fileiras de cultivo para grãos e pastagens, ainda em estufas para a produção de flores, tomate, morango e outras; por fim, com menor transparência, 50% para cacau, soja, café, espinafre e alface, e com maior transparência, 70% para ervas, mudas florestais e outros. Quanto a custos, no mercado há diversos fabricantes, tamanho e potência. Partindo-se de um exemplo, normalmente são precificados por metro quadrado, podendo chegar a US$ 400, contabilizando além dos mesmos, pois também há o custo de mão de obra de instalação, a estrutura, parificação e inversores, a depender da região e tamanho do projeto, pode chegar facilmente a valores superiores a US$ 2.000 de início, a projetos não tão robustos. Quanto à manutenção, muito semelhante aos bifaciais, onde recomenda-se a limpeza do painel pelo menos a cada 6 meses, a depender das condições; verificar se não há obstruções; realizar a inspeção elétrica, onde se averigua as condições de inversores, conectores e cabos; e monitoramento do desempenho. Quanto aos gastos com eletricidade e combustível, pode-se zerar a conta de luz da propriedade num projeto bem dimensionado, e o excedente ainda pode ser convertido em créditos. Lembrando que os geradores a diesel podem consumir até 2 litros por hora, e lembrando da particularidade de cada propriedade, com um sistema de painel solar transparente de 50 kW pico, a economia pode chegar a R$ 54.000 ano.